Doutor Ricardo Marques, ele é psicoterapeuta, ele é neurocientista e ele também é orientador de casais. Olá, doutor Ricardo. Olá, Poliana, tudo bom? Tudo bom? É um prazer. É Prazer um é prazer. meu, a honra é minha. Tudo bom, né? Eu estou aqui falando aqui que você é neurocientista, é psicoterapeuta e também é um exímio aconselhador de casais, né? Trabalha com essa parte de orientação de casais. E eu conheço você e Ana Carmen bem de perto, né? Por muitos e muitos anos. E é um prazer você estar aqui participando conosco. Tantas mães aqui já fizeram muitas perguntas. Eita, espero E que eu hoje possa responder, né? eu estou me sentindo hoje numa nave espacial, porque aqui na minha casa está em reforma, e eu estou aqui Ah, em cadeira de gamer, né? Estou parecendo que eu vou fazer uma. olha aí, Ó, cadeira de game é bom, rapaz, é confortável. é, pois é. Então, aqui eu estou começando, a gente está iniciando essa live e eu sei que esse tema é muito relevante, né? E Aham. se você, mamãe, aí que está nos assistindo, ou gestante, ou vovó, se você conhece alguém que está precisando ouvir, né, sobre esse tema, se é qualquer mãe que tenha bebê, com certeza seria muito bom. Então, vai lá, ó, no aviãozinho na, na sua tela e compartilhe essa live, tá bom? Porque assim você pode ajudar muitas mães, muitas mamães. E também, se você está aí ouvindo, sem o seu marido e tudo, dá uma chamadinha, chama para poder ele assistir também, porque vai ser muito importante, certo? Essa chamada, essa live aqui é para o casal, né? E é muito importante que o pai participe desse momento, não só a mãe, porque a gente vê que às vezes a mãe arca com muitas tarefas e, enfim, fica mais cansativo. Então, o papai pode também partilhar, né, desse cuidado com o bebê. Então, não vou me delongar muito, mas eu queria, doutor Ricardo, que você também fizesse a sua breve apresentação, certo? Diga aí o que é que você faz, né? Eu já fui sua paciente também, meu filho, né? Você me fez dormir, né? Pois é. Então, vamos lá. Então, Muito conte aí. bem. Eu quero aproveitar a chance aí que você está me dando para primeiro agradecer pelo privilégio, a honra, né, de estar participando de uma live promovida pela Poliana Plutarco, essa grande enfermeira e cheia de habilidades extraordinárias, né? Então é muita honra para mim, viu, Poliana, estar aqui com você. Nós somos amigos de longa data e aí a honra é dupla, né? De poder estar É. com uma amiga e poder estar com um profissional de gabarito como você. Obrigada. Eu sou Ricardo Marques, né? Você já falou meu nome aí. Eu sou biólogo por formação. A minha graduação principal é em biologia, mas eu enveredei dentro da biologia para a área de neurociência. Pela neurociência, eu enveredei para a área clínica, né, e passei a lidar com a parte do estudo da mente, do comportamento, das emoções, do pensamento. E isso me levou para o mundo da psicoterapia, né? Então, hoje eu trabalho já há muitos anos como psicoterapeuta, tenho o meu consultório, e dentro da psicoterapia a gente trabalha com diversas vertentes, inclusive a neurociência clínica. Então, nosso trabalho hoje aqui, né, na live, é conversar um pouquinho sobre o tema que você colocou, dentro da visão também terapêutica, né? Neurocientífica e terapêutica. Eu sou casado com a Ana Carmen, vamos fazer 30 anos de casados.
e sou pai do Daniel, de 25 anos, e da Rebeca, de 19. Essa é a parte mais importante do meu currículo. Ótimo. Muito bom. Então, vamos começar com as perguntas, certo? Porque hoje vai ser mais assim uma entrevista, né? E eu queria começar com uma pergunta que é: como pode um momento tão esperado, a chegada do bebê, né, desestabilizar o relacionamento de alguns casais? Como é que pode, doutor? Como é que você quer Isso, que... isso, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria, né? E não é só de alguns casais, não, é de muitos, viu? É de muitos casais. De fato, Verdade. de fato esse fenômeno que você está citando, ele acontece muito, né? De o casal engravida, anseia pela chegada do bebê, né? Todo aquele período da gravidez ali, ansiando aquele momento especial. A criança nasce, o pessoal faz festa, aquela coisa toda, e depois começa a realidade, né? A rotina de lutas em cuidar de uma vida, né, frágil, que chegou, acabou de chegar em casa, e pega muitas pessoas de surpresa. Os marinheiros de primeira viagem, né, que ainda não tiveram filhos, é a primeira vez, para eles é uma novidade. Então existe o lado positivo da novidade e existe o lado negativo. O lado negativo é aquele da pressão, do cansaço, né? É uma mudança de rotina. O ser humano ele tem uma certa dificuldade em mudar suas rotinas. Mesmo as pessoas que são inovadoras, né? Quando muda a rotina, quando quebra aquilo a que se está acostumado, então algumas pessoas não reagem bem. E aí você tem vários fatores que eu acho que ao longo da live nós vamos poder conversar sobre eles, né? Para não dizer todos eles agora na resposta da primeira pergunta. Eu acredito que as demais perguntas vão puxar esses fatores. Mas não é um fator, são vários fatores do contexto da chegada da criança na vida daquele casal, altera uma série de coisas, mexe com o emocional, mexe com sentimentos, mexe com expectativas, né, que tem em relação não só à criança, mas um cônjuge em relação ao outro, mexe com temperamentos, e muitas pessoas não estão prontas ainda para lidar com isso, não foram preparadas, né? E aí eu penso que o ideal era que as pessoas, quando fossem ter filhos, elas, antes da criança nascer, houvesse também esse preparo, um preparo emocional para saber lidar, não com a criança em si, o bebê, né? Cuidar da saúde, cuidar da higiene, cuidar da alimentação, isso também, mas também incluir essa parte de o preparo emocional para lidar com o novo contexto familiar que agora está se instalando, né? Exatamente. É verdade. É verdade. E eu vejo isso em 3 dias, 2 ou 3 dias, porque eu atendo muitas mães na maternidade, e quando eu vou para casa, quando o leite desce, ou às vezes, ou 2 dias depois que eu fui na maternidade, a rotina já está assim, ó, já está tudo virado de cabeça para baixo. E um estresse tão, assim, violento, que eu digo assim, meu Deus do céu, essa mãe já está assim, com 2 dias de pós-parto, imagine quando iniciarem outras coisas, né? Assim, o cansaço extremo, o bebê não conseguir dormir, né? Porque eu vejo nos meus cursos, né? Quando eu dou curso, meu curso de sono, eu tenho muitas mães que dizem assim, Poliana, pelo amor de Deus, eu tô aqui o dia inteiro, eu não fui ao banheiro, eu tô aqui sem conseguir, sem urinar, não bebi um copo d'água, porque eu não tenho uma rede de apoio, então assim, vira de cabeça para baixo, É verdade. não é? É verdade. Exatamente, né? Então assim, então como o bebê ele é totalmente dependente dos cuidados da mãe, certo? Isso é uma tarefa só dela, doutor Ricardo? Isso aqui é uma pergunta que Ok. É assim, é,
É óbvio que cuidar da criança que acabou de chegar não é uma tarefa só da mãe. Eu conheço muitos casos em que os homens pensam que é. E até que as mulheres pensam que é, né? É muito comum a gente ver isso, mas não deveria as pessoas pensarem assim. É uma questão cultural, né? Tem-se uma cultura já muito ultrapassada de que a mãe é que tem que cuidar dos filhos e o marido faz outras coisas, né? Isso não tem sentido. Os dois são pais. O filho é filho dos dois, né? Então eu acredito que o casal precisa conversar a respeito até previamente, antes do nascimento, para se acertarem a respeito das tarefas, o quanto vai ficar para cada um, né? Porque tem que ser equilibrado, evidentemente. Se a mãe, ela é, por exemplo, dona de casa, ou ela se afastou do trabalho para ficar só cuidando dos filhos, ou deixou o trabalho, alguma coisa assim, algumas mulheres fazem isso, e o marido vai precisar continuar trabalhando 2, 3 expedientes para poder segurar a barra financeira, né? Então é claro que as responsabilidades no cuidado com a criança e com a casa não podem ser de igual para igual, porque a presença do marido dentro de casa não vai permitir que ele faça o mesmo tanto de coisas que a mãe faz. Mas mesmo assim, o marido precisa assumir muitas responsabilidades nesses cuidados, né? Então, chega de noite do trabalho, encontra a esposa cansada, passou o dia amamentando, aguentando choro de criança, limpando o bebê, limpando o cocô, né, trocando fralda, banhando a criança, preparando, tentando dar comidinha, ou então amamentando. E fora as outras coisas que a mulher vai precisar fazer. Né? Se o contexto da família for esse, e o marido passou o dia trabalhando fora, quando ele chega em casa, mesmo cansado, ele precisa entender que a esposa dele também está esgotada. Né? Então ele também precisa dividir com ela as tarefas. Ele vai chegar em casa, vai ficar com o bebê, né? Vai trabalhar pela criança também. À noite, madrugada, a criança chora, né? Tem cólicas, se sente sozinha, busca o peito da mãe e tal. O pai tem que dar uma contribuição, né? Ele tem que combinar com ela quais momentos ele é que vai levantar para olhar o bebê, que ele é que vai pegar o bebê no colo para trocar a fralda, para ver o que é que precisa fazer, enquanto a esposa dorme, porque a mulher às vezes fica igual um zumbi, né? Fica igual um zumbi assim, de olheira, coitada. Não tem um tempo de descanso e tudo. E às vezes o marido está lá dormindo, roncando, e a mulher morrendo de trabalhar com a criança em plena madrugada, para quando o dia amanhecer, emendar de novo a rotina. Então os maridos, eles precisam ter consciência, né? E valorizar a sua esposa, valorizar o trabalho dela de mãe e valorizar a saúde dela, porque senão a mulher se esgota e aí não aguenta o tranco. Às vezes isso agrava um problema relativamente comum, que é a depressão pós-parto, né? A falta de apoio do pai, do marido, faz com que a mulher que às vezes está tendendo a uma depressão, a depressão se instalar mesmo e piorar. Então, há que os maridos terem consciência e saírem das suas zonas de conforto e trabalhar também em prol da sua família e para cuidar da sua esposa e do seu filho, né? É verdade. Eu vejo assim, hoje em dia, uma participação maior do pai, certo? Sim. Inclusive, quando eu vou dar uma orientação de cuidados com o bebê, né? Eu faço amamentação, cuidados e rotina. Então, quando a mãe está amamentando, ela está passando aquele tempo, meia hora, 40 minutos, uma hora. Quando eu vou passar para a parte dos cuidados, eu chamo o papai aqui, vamos aprender. Por quê? Porque mesmo que, às vezes ele diz assim, não, não, eu não sei fazer isso. Eu disse, não, mas olha, aqui é porque a sua mulher, não é que você vai ficar trocando fralda o tempo inteiro, mas quando a sua esposa tiver uma necessidade, você estiver em casa com ela, ela amamenta e você faz os cuidados. Por quê? Dá Porque enquanto você banho, está troca trocando a fralda, né? fraldinha,
você troca uma fralda, você dá um banho à noite, tudo. É o momento do papai. Então, o momento do papai, que eu gosto de dizer assim, ó, o papai pode, inclusive, amamentar. Tinha um pai que ele dizia assim, Poliana, olha, eu amamentei hoje 2 vezes. Porque eu achava engraçado, por quê? Porque a mãe estava com o mamilo muito ferido e eu pedia para ela ordenhar o leite e o pai dar na colherinha. Então, eu ensinei o pai a oferecer o leite na colherinha, no copinho. Uhum. E não é porque a amamentação é em livre demanda que a mãe não pode fazer uma ordenha e o pai, na hora de um momento mais assim, né, de descanso da mãe, ele pode muito bem pegar lá o bebê, aquecer o leite, dar e a mãe continuar dormindo. Sim, Isso claro. é importantíssimo. Às vezes eu digo, olha, faça isso pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, porque você deixa a sua mulher relaxada. Então, isso eu falo demais, né, nas consultorias, quando eu vou falar de rotina, principalmente, que é uma dos alicerces do sono, não é isso? Isso. Doutor Ricardo, aqui, ó, a hora do sono é crucial. O estresse muitas vezes acontece nessa hora. E agora? Como é que o casal pode fazer aí? Porque às vezes a mãe, eu me lembro que teve uma mãe que ela adormeceu com o bebê no colo e o pai pegou e tirou o bebê. Esse teu celular tá vibrando assim, é? São as mensagens, né? É, O, deu uma passando vibrando. o bebê estava no colo da mãe. Sabe o que o pai fez? Ele Ah, tirou o bebê do colo e pegou e chegou bem pertinho dela e fez assim, ó. Bum! Na hora que ela fez isso, ela me contando, chorando. Na hora que ela fez isso, ela, meu Deus. ela pensou que tinha derrubado a bebê no colo, que era uma menininha. Aham. Pensou que tinha derrubado a bebê no colo. E na outra mamada, pergunte se ela tinha leite. O peito Ah, secou. Ela ficou desesperada. Passou mais de 24 horas para voltar à produção de leite, certo? Então eu só faltei morrer de pena. E aí, a hora do sono e o estresse, hein, doutor Ricardo? Conte aí. pois é. Aí tem a hora do sono do bebê e tem a hora do sono dos pais, né? É, A gente sabe que o sono, ele é. A gente hoje entende o sono de uma forma bem diferente de, por exemplo, quando eu era garoto, né? Quando eu era jovenzinho, a concepção que a gente tinha de sono naquela época era de que o sono era um momento só de descanso. Então eu vou descansar o esqueleto, né? Mas a ciência evoluiu e acabou entendendo, através do avanço, né, de pesquisas e de testes e tudo mais, que o sono ele não é apenas um momento de descanso. O descanso do corpo é só um pequeno detalhe no processo profundo e complexo do sono. Então, o ser humano, seja ele um bebezinho, seja ele um adulto, um idoso, um jovem, um adolescente, ele precisa dormir certo. E nós vivemos numa sociedade que não compreende isso. A nossa sociedade hoje, ela sabe mais sobre o sono, muito mais do que no meu tempo de jovem, mas desrespeita o sono muito mais do que no meu tempo de jovem. Então nós temos hoje uma cultura de não dormir. Eu vejo casais que têm filhos pequenininhos que dormem de madrugada. E os pais arrastam o filho para as programações deles, para as rotinas descompensadas, né, em termos de horário, e acham que está tudo certo. A criança aguenta ficar até de madrugada, alguns pais acham aquilo até muito bonito. Então, assim, quando a pessoa dorme, uma infinidade de processos fisiológicos, psicológicos, genéticos acontecem no organismo. Né? Então, por exemplo, uma coisa que muita gente não leva em consideração é que o crescimento se dá durante o sono. A gente normalmente não cresce quando está acordado. A formação de tecido nos ossos, nos músculos, né? A formação de tecido nervoso, de pele e tudo mais, que é um processo de anabolismo, acontece durante o sono e o sono profundo.
Durante o dia é o processo de catabolismo, então a gente consome energia, a gente gasta energia, a gente quebra materiais no corpo, né, para construir enquanto dorme. Então, quando você não dorme, você já tem um comprometimento do seu processo de desenvolvimento físico. Já compromete. A formação dos órgãos e tecidos acontece também durante o sono. Você vai ter órgãos mal formados durante o seu desenvolvimento se você não dorme bem. A construção da cognição, né, da inteligência, da capacidade de raciocínio, da memória e da atenção, e de todos os processos, as funções executivas do cérebro e tudo se forma durante o sono. Então, a criança precisa dormir perfeitamente. Toda o que a gente chama de higiene do sono providenciado para que aconteça do jeito certo. O primeiro erro já começa aí, né, na falha de colocar a criança para dormir do jeito certo. E os pais precisam de tudo isso. A regulação do estado de humor, do estado emocional, se dá durante o sono REM, o sono profundo. Né? Então, se não dorme direito à noite, a mãe vai ficar com problemas emocionais, problemas psicológicos, que às vezes não vai perceber. E vai ter déficit de memória, déficit de raciocínio, déficit de atenção, que vai comprometer a vida dela como um todo, naquele momento em que ela está com esse déficit, e até mesmo o cuidado com o bebê vai ser comprometido, né, se ela não dorme bem. Então, é preciso que a família, o casal principalmente, eles se acertem a respeito de como é que vai se dar esse sono. Né? Por exemplo, com Ana Carmen, a gente alternava. Eu dizia, olha, amor, agora você vai dormir, eu fico acordado para cuidar disso daqui. Em outro momento, eu dormia e ela ficava acordada, né? Para garantir que os dois tivessem saúde física e mental, né? E emocional. Então, esse é um dos pontos, né? É claro que a gente não tem como explorar toda a profundidade da questão do sono, mas esse é um dos pontos mais importantes, que os pais precisam considerar o sono deles, um do outro, respeito ao sono do outro e o sono do filho, né? Isso tem que ser muito bem pensado. Exatamente. Muito bom isso. E, assim, teve uma mãe que colocou assim: como fazer o marido entender sua função de apoio e passar calma para a mãe? Né? Eu achei essa pergunta assim. É uma boa pergunta, viu? Como fazer o marido entender, né? Como fazer o marido entender? Porque é bem difícil, né? Eu ia atender muitas mães e tudo, elas desesperadas, porque eu chegava lá, mãe, ó, eu chegava o pai, olha, ela tá lá dentro. Isso há algum tempo acontecia demais. Ela tá lá dentro. Aí diz assim, você não vai lá? Não, não, que a gente está aqui comemorando o mijo do bebê. O mijo, né? Então, quer dizer, o pai no primeiro dia bebe o mijo do bebê e a mãe lá tem que estar ali. Aí eu imagino nos próximos dias o que é que vai acontecer, né? Porque vai ficar bem difícil, não é isso? Então, como é que você pode fazer uma dica aí, doutor Ricardo? Como fazer o marido entender sua função de apoio e passar calma para a mãe? Eu não sei se tem dicas, né, fórmulas mágicas para que isso aconteça melhor. Isso é uma questão de sensibilização, né? Eu acho que é uma questão de informação, em primeiro lugar, e depois de sensibilização. São coisas diferentes. Muitas pessoas não têm informação. Então, por ignorância, deixam de fazer o que é certo e o que é bom. Então, os maridos precisam ser bem informados a respeito disso. E as esposas também, porque às vezes a esposa sofre a, o erro que o marido comete, seja na ausência dele, ou seja, ele não passando calma para ela, né? E a esposa fica lá angustiada, ansiosa, tendo que dar conta de uma infinidade de coisas, achando que é assim mesmo, está tudo certo. Então, a própria mulher precisa ter informação sobre isso. O marido precisa ter informação sobre isso, e aí é onde entra o que você faz, né? Essa assessoria que você dá de chegar junto do casal e chama o marido, vem cá, eu vou te ensinar aqui uma coisa e dar dicas, né, e tudo. Isso é importante. Eu não faço especificamente esse trabalho, né, de
de ir nos pais, na casa deles, para orientar e tudo. Eu oriento mais no consultório, quando o casal está lá para lidar com alguma questão específica, e aí, por ocasião disso, a gente pode tratar desse assunto. Mas o seu trabalho é fundamental. Então, a primeira dica que eu dou é contrate Poliana, né? Chame a Poliana para ajudar, que a Poliana vai orientar e vai dizer como é que a coisa deve ser. Então, informação é muito importante. Depois que tem a informação, ela sozinha não basta. Porque se a informação fosse suficiente, ninguém tinha problema. Bastava você assistir uma live, fazer um curso, ler um livro, e você tinha a informação. Mas as pessoas precisam também ter a sensibilização, ou seja, eu entendi o que me explicaram, eu entendi a informação que chegou até mim, mas agora eu preciso passar por um processo onde essa informação faça sentido prático. Então eu tenho que tornar ela algo real na minha vida. Tem que virar prática. E aí é importante que o casal se entenda, né? Onde a esposa, por exemplo, pode dar aquela cobrada do marido, mas uma cobrada sábia, né? Que não seja só cobrar por cobrar, mas dizer, olha, é aquilo que a Poliana ensinou pra gente. E quando é que você vai começar a fazer? Né? Para poder a pessoa se tocar que não bastou ouvir, não bastou compreender, tem que praticar. Né? Então, se puder dar a literatura, né? Assim, uma cartilhazinha, um folhetozinho que tem as informações e tal, um vídeo para assistir, que mostre um esqueminha de coisas importantes, aquilo vai entranhar na cabeça da pessoa e depois a gente promover o processo de sensibilização. Eu diria que esses dois aspectos são indispensáveis, né? Com certeza. Ricardo, doutor Ricardo, né? Eu tenho mania de chamar. Estão pedindo para você silenciar o seu telefone no toque e no do WhatsApp, porque tá todo o tempo quando você fala, tá fazendo tá vibrando aqui na live. Eu não percebo isso. Então vai continuando com o pessoal aí que eu vou tentar fazer aqui, tá? Então aqui, gente, eu vejo muitas mães que realmente estão passando por privações de sono. E o que é que acontece? Acontece que, nesse momento, ela não consegue se organizar, né? Não consegue ter uma boa organização durante o dia dela, e quando chega à noite, muitas mães, né? Às vezes delegam a tarefa para os pais, mas ela está tão cansada, que o que é que acontece? Tem mães que dizem assim, Poliana, quando o meu marido chega, simplesmente eu vou me deitar e aí eu apago. E ele vai fazer as outras coisas. Então, onde é que está o relacionamento do casal? Onde é? Porque se ela está o dia inteiro cansada, com a carga, não é? Sobrecarregada de N coisas, às vezes com privações financeiras, que não consegue ter uma babá, não consegue ter uma pessoa, ou a mãe, nessa época do Covid, foi assim demais. As famílias, só o casal e o filho. Por quê? Porque na época do Covid os avós não podiam ir porque eram idosos, e aí a mãe ficava lá com o pai sem conseguir fazer, assim, sem ter uma rede de apoio. Então, eu estava falando sobre o Covid, né, Ricardo? Que é impressionante como, assim, esse tempo foi muito difícil para as mães. Foi o tempo, olha, esse tempo de Covid foi o tempo que eu mais atendi paciente, mais, assim, que eu não tinha horário. Eu tinha, assim, uma semana, na segunda-feira, eu já não tinha horário para a sexta, entendeu? O dia todo preenchido. As mães desesperadas. E agora, como está mais aberto, né? Está começando, está piorando de novo, né? Mas está começando, as mães estão começando, as avós, né? A chegarem mais, está começando a melhorar. Só que qual é o problema? O problema é que, às vezes,
o que a avó aprendeu naquele tempo, ela quer dar as sugestões dela, né, que também são importantes, mas às vezes o bebê começa a chorar, olha, tá com fome, olha, ai, vamos dar uma chupeta, ai, vamos fazer não sei o quê. E a mãe, nesse momento, se estressa, a vovó não sabe pegar, ai, tá chorando, peraí, meu filho mamou agora, peraí que a vovó vai botar para dormir, vai acalentar, vai ficar aqui, para poder ver se a mãe dorme, né? Então, eu estava falando desse sentido. E muitas mães, quando eu vejo casais desesperados. Então, assim, acho que o doutor Ricardo já recebeu muito casal, né? Que eu Muito, mandei. muito. Porque realmente desestrutura uma família. Então, tem mães que dizem assim, Poliana, eu pensando que com a chegada do bebê, meu casamento já estava por água abaixo, eu pensando que o meu bebê chegando ia melhorar meu casamento. E tá pior. E aí, doutor Ricardo? É, sabe uma coisa, Aí, aí o pai pegou e disse assim: aí então, o motivo da separação vem do pai ou da mãe? é, assim, sabe uma coisa que eu vejo muito quando a gente vai tratar casais, né? Principalmente casais novos que ainda não tiveram, que acabaram de ter filhos e tudo. Eu noto que há ainda em parte das pessoas, principalmente dos homens, uma espécie de cultura que vem da própria família, que foi de responsabilidade dos pais, principalmente da mãe, de ter acostumado o filho a ter tudo o que quer, toda a atenção que precisava a vida toda. E quando o jovem vai casar, às vezes não é tão jovem, né? Quando ele casa, ele vai para o casamento com uma expectativa de que a esposa vai substituir a mãe, né? Em termos afetivos. E a esposa não é a mãe dele. A esposa é a esposa, é outro papel. E aí, como ele não sabe disso, não foi orientado para isso, então ele entra no casamento com essa expectativa. A esposa, às vezes, no período em que não tem filhos, ela acaba sendo uma espécie de mãe substituta, dando toda a atenção que o bichinho quer, né? O filhinho quer, o marido, né? Que é o filhinho da mãe dele quer. Ele se acostuma com aquilo ali e então, de repente, chega uma criança. E a mãe, ela precisa dar a essa criança prioridade. Não tem como não ser prioridade. A criança é frágil, o pai não é frágil. O marido não é frágil, a criança é. A criança precisa de toda a atenção naquele momento. É claro, a mulher e o marido precisam ser sábios para saber equilibrar as coisas e não abandonar o cônjuge, né? O cônjuge continua existindo, o casamento continua existindo, a relação precisa ser perpetuada. Então, há de se ter, sim, momentos para o casal. Mas não tem como ser como antes, é impossível. E aí, o marido precisa entender isso, só que alguns maridos não entendem. Então, eles se ressentem, ficam com ciúme do bebê. Porque a minha mulher agora, depois que teve filho, só quer saber da criança. Só quer saber de ficar com o neném. É toda hora com o neném, não sei o que, não sei o que. Estou me sentindo preterido. Aí se comporta como uma criança. Cheio de manhas e fica reclamando e tal. E daqui a pouco tá falando em se separar porque a mulher não cuida mais dele como antes, não dá mais a atenção que estava antes. O filho é seu também e você não entende que ela precisa cuidar. Então é uma questão, às vezes, de falta até uma certa racionalidade, sabe? Por isso é que eu estou dizendo que tem que haver informação e sensibilização, porque senão termina se separando mesmo. Porque as pessoas são imaturas, são infantis demais para estarem no casamento e até para ter um filho. Uhum, entendi. E assim, teve uma mãe, né, que colocou aqui que a chegada do bebê pode afetar o relacionamento do casal. Aí ela botou em tudo, né? Ela simplesmente ela colocou em tudo. E realmente vai afetar em tudo, mas como a Bíblia diz, né, a mulher deve ser sábia e também, assim, em relação ao marido, os acordos precisam ser feitos, né? Precisam, você precisa entrar em acordo.
Tem muitas mulheres que têm medo de chegar para o marido e dizer: ô meu amor, será que você podia? Fica aqui com ele um pouquinho e tudo. Vamos fazer Claro, né? assim? Fica com ele, eu estou cansada. Fica com ele. Ai, se ele chorar, ó, se ele chorar, você faz isso, faz aquilo outro e tudo. Mas eu preciso repousar 40 minutos, uma hora. Então, se ela tivesse essa abertura, porque muitas não É. têm, né? Então, se ela tivesse essa abertura, seria mais fácil, né? Eu acho que teria isso, né? Eu já peguei casos de mulheres que elas não acreditam que o marido pode cuidar do filho. Elas, Sim, não, ele não sabe pegar, não, ele não sabe banhar, não, ele não sabe fazer nada, não, ele vai machucar a criança, ele vai esquecer não sei de que e tudo. Aí não deixam o pai assumir as coisas, né? E aí o pai, aquele que gostaria de fazer isso, fica chateado, mas acaba deixando para não chatear a esposa. E aqueles que estão lá na zona de conforto e não gostam de fazer de ter esse trabalho, vão se aproveitar e dizer, não, é ela que não deixa, é ela que não quer. Então, é, acontece isso também. Né? acontece. Você tocou num ponto muito importante, aliás, a pessoa que fez a pergunta tocou num ponto muito importante, que mexe com tudo, né? E nesse tudo aí envolve também, por exemplo, o sexo, que é um assunto muito delicado na relação conjugal. Né? O sexo ele ocupa um papel muito importante no relacionamento conjugal e muitos homens eles são meio que egoístas, vamos dizer assim, né? Eu gosto de sexo, eu quero sexo, eu estou no meu direito de ter sexo com a minha esposa, então ela que se vire, porque eu quero o sexo, né? E o cara não entende que como é que uma mulher que está esgotada física e mentalmente, cuidando de um filho, às vezes até de mais de um, né? E com todos os afazeres que tem, como é que essa mulher vai estar mental e fisicamente disposta para o relacionamento sexual? Que principalmente para a mulher, para o homem também, mas principalmente para a mulher, envolve todo um ritual, né? Envolve estar predisposta para aquilo, envolve uma conquista e tudo. Como é que essa pessoa vai ter cabeça para isso? Então a gente vê muitas vezes mulheres que elas estão indispostas para o sexo, elas não querem o sexo, elas não aguentam o sexo, mas fazem porque o marido está exigindo. E aí elas não querem frustrar o marido, né? Tadinho, o bichinho não pode ser frustrado, senão ele fica mal, né? E aí acaba achando que tem que ser desse jeito. Não tem não. Né? Eu aprendi uma coisa eu não lembro se você conheceu, Poliana, mas acho que sim, o Dr. José Maria do Nascimento. Você lembra dele, né? Muito. O Dr. José Maria do Nascimento foi meu mentor, né? Um psiquiatra Sim. cristão que eu vi muitas vezes ele atendendo pessoas e o doutor Zé Maria ele não alisava não, ele pegava pesado, quando tinha que pegar pesado ele pegava, né? E eu já Legal. peguei maridos, né? Já peguei maridos assim de olhar no olho do cara e dizer assim, rapaz, crie vergonha. Crie vergonha, pare de frescura, pare de mimimi, seja homem, rapaz. Respeite sua mulher, rapaz. Que a sua mulher não pode ser desse jeito, não. O tratamento do cara olhar assim meio assustado, né? Às vezes a gente precisa fazer isso para poder o cara acordar, né? É, é verdade. Tem até uma mãe aqui que colocou assim: é um sofrimento imenso. Olha o que é que ela está dizendo, né? Porque quando o bebê chega, o relacionamento do casal se torna um sofrimento imenso. Gente, isso aí tem até uma mãe que botou assim, Poliana, eu me separei, porque eu É, não aguentei, né? é. E aí, assim, tem uma mãe que colocou assim, olha, um filho tem 2 anos e um RN de 3 semanas. Nem lembro a última vez que tive um momento sozinha com meu esposo. É difícil mesmo. Não é isso? Eu entendo. É bem difícil, né? É. Eu acho assim é, que os pais
fazem muitos cursos, como você disse, mas eles não estão preparados, eles não têm noção do que é a primeira semana de pós-parto, né? É verdade. Porque se não começar assim com um apoio grande, desanda muita coisa. E fora que a mãe, por qualquer coisa, né, por causa da mudança hormonal, ela chora por qualquer coisa. Então, eu vejo que muitas vezes os pais, eu vou ensinar a parte de amamentação, aí eu digo assim, olha, bote assim, bote assado, faça ali, vamos fazer. Aí a mãe fica tentando, já cansada, e o pai diz assim, olha, mas é muito fácil. Olha, ela está dizendo que é só encaixar. Aí sabe o que é que eu faço nessa hora? Eu digo assim, olha, realmente a gente que está olhando daqui é fácil, mas quem está colocando é difícil. Vamos ver? Vamos lá, vamos colocar. Agora você vai colocar o bebê no peito. Aí eu vou colocar? Eu disse exatamente, porque você pode ajudar. Você não viu eu colocando? Eu não estou ensinando para a mãe como é que coloca? Porque colocar o bebê no peito não é fácil. Não é fácil você saber abrir a boca do bebê, né? Aham. Então, assim, você vai segurar aqui no bebê, você vai segurar aqui no peito da sua mulher e você vai colocar. Aí sim, aí quando ele vai, ele. Ah, ixi, é complicado, né? Eu coloco muitas vezes o dedo do pai na boca do bebê e disse assim, ó, vamos virar a chupeta humana, papai, porque o bebê tá trocando a fraldinha e tudo, aí ele tá chorando. Vamos virar uma chupeta humana, vamos botar, lava a mão, lava bem e tal, bote o dedo aqui na boca do bebê. Aí o bebê começa a sugar. Aí eles olham assim, e isso eu faço de propósito, né? Aí eles olham e dizem assim, vixe, como ela suga forte, né? Aí eu disse assim, exatamente, ela está sugando aí, e é a mesma força que ela está fazendo no peito da sua mulher. Vixe, então, minha filha, mas você está sofrendo, hein? Ah, aí, né? Abrir os olhos para ele não percebe, né? Essas mínimas coisas. E eu, assim, gosto de fazer questão de mostrar isso para eles, né? Muito bem. Esse tipo de método que você usa realmente é o que funciona, porque você faz a pessoa viver aquilo que ela está sendo informada, né? Quando eu falei há pouco aqui sobre que a informação não é suficiente, mas é preciso a sensibilização, é isso que você está fazendo, né? Você dá a informação e depois você coloca a pessoa para viver aquilo que você orientou. Quando ela experimenta, ela se sensibiliza para o fato. Uhum, Porque antes, quando tem só informação, a teoria fica aqui, ó, no intelecto. Mas quando a uhum, pessoa tem que participar da coisa, diz, opa, agora ela está calçando o sapato do outro, né? Sentindo onde é que o sapato aperta. Então isso uhum, gera empatia. E aí isso traz resultados. É isso mesmo, seu uhum. método está perfeito. É. Principalmente nas consultorias de sono, sabe? Quando eu vou orientar, eu digo assim, olha, eu só oriento quem é que fica em casa com o bebê à noite, é a mãe, o pai, a vovó, pois eu preciso das 3 pessoas aqui para todos falarem a mesma linguagem. E quem vai botar o bebê para dormir, dependendo da idade, quando dá para entrar 2 no quarto, entra o pai e a mãe para poder os dois sentirem todo aquele processo, né, de adaptação do bebê. Eu não deixo só a mãe lá dentro, né? Muito Então, a gente faz já uma reunião prévia para que os dois entrem. E aí você vê, às vezes, a mãe ali olhando e tudo, e o pai, eu digo assim, olha, vá ali, vá ali naquele momento, quando o bebê está ali mais desconfortável e tudo, coloque no colo e tudo, aí eu peço para o pai fazer, né? Para que ele possa sentir isso de perto. muito bem. Parabéns. Então, doutor Ricardo, diga aí, assim, Pode alguma me coisa. chamar de doutor, eu vou ter que te chamar de doutora também, eu não consigo por causa da nossa amizade de muito tempo. É porque você é doutor mesmo. Não, não, me chama de Ricardo mesmo, vai lá.
Então, assim, o que é que você aconselharia, né, assim, para os pais que estão passando por esse momento agora? O que você aconselharia, certo? Eu sei que Ok. tem muitas pessoas que estão assistindo a gente e que vão assistir ainda no decorrer da semana, mas qual é o seu conselho para esses pais que já estão com problemas? Vamos lá. Vamos fazer algumas sugestões aqui, né? A primeira sugestão gritante em letreiro de neon piscando é: esquece dessa história de se separar. É a última das últimas opções. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu tentei de tudo, tentou não. A pessoa pensa que tentou. Né? Existem muitos recursos que pode se usar antes de pensar na separação, porque as coisas estão desgastantes demais. A gente pode ajudar a reverter tantas coisas, né? Então, assim, esse é o primeiro alerta. Não, não coloca a separação como primeira opção. Ah, uma sugestão importante é o diálogo. Olha, não tem segredo nenhum nisso. A humanidade conhece esse princípio do diálogo há muito tempo. Não há nada que se consiga resolver se não houver diálogo. Se as pessoas guardarem para si, não dizer o que estão pensando, o que estão sentindo, né? Fica ali retendo aquilo, esperando que o outro adivinhe. Não espere que o outro adivinhe o que você está pensando, o que você vai estar sentindo. Vai lá e diz. Vai lá e diz, olha, vem cá, sente aqui, olhe no meu olho, eu vou lhe dizer uma coisa, eu estou de tal maneira, eu estou me sentindo assim, as coisas estão dessa forma, está difícil. Esse é um primeiro passo importantíssimo. Não guardar o que está sentindo só para si, né? Ou só para alguém, uma amiga que você confessa e tal. Não, tem que chamar o cônjuge e abrir o jogo. Não precisa ser grosseiro, não precisa fazer espalhafato, não precisa ser no meio de uma crise. Objetivamente, chama e diz, declara, olha, eu estou me sentindo assim, preciso de ajuda. Então, esse é um passo importantíssimo que precisa ser tomado. Outro passo é, feito isso, estabelecer o diálogo. Né? A partir da quebra da barreira, que você consegue expor o que está sentindo, agora é dialogar. O que é que você acha disso? O que é que a gente pode fazer juntos para isso melhorar? Como é que a gente pode trabalhar em parceria, já que nós somos um casal, né? Para que a gente consiga melhorar isso, em vez de só o que é que você pode fazer? Não joga tudo nas costas do outro, né? E nem tenta resolver sozinho. Estabelece o diálogo e diz como é que a gente pode juntos partilhar desse momento. O que é que nós podemos fazer juntos para poder resolver esses problemas? Ah, não sei. Não sei. Se souber, ótimo. Bota por escrito de preferência. Vamos escrever para a gente não esquecer? Porque senão, lá na frente, diz assim, ah, não me lembro de ter dito isso não, né? Vamos escrever aqui, a gente bota dentro de uma gaveta e tal. De vez em quando a gente relembra, olha que a gente combinou, tá? Mas vamos supor que essa conversa aconteça e o casal ou um dos cônjuges diga assim, não sei, reconheço o problema, mas não sei o que fazer. Se não souber o que fazer, não souber como proceder, procura ajuda. Tem pessoas que conhecem esse assunto, que são especialistas em aconselhar, em orientar e podem ajudar, né? Então busca ajuda. E aí alguém vai te dar um norte, vai dizer, olha, por aqui é melhor, considere isso, faça aquilo outro, e acaba dando certo. Né? Você tem experiência nisso, eu tenho experiência nisso, outros profissionais têm experiência nisso. Então, se tiver sozinho na história e não está conseguindo resolver, busca ajuda. Sempre tem um caminho que pode ser facilitado, sabe? Verdade. Eu até eu, eu quando eu comecei a namorar com o meu marido, eu achei assim, eu coloquei vários itens, né, que eu considerava que seria importante para o namoro, né? E ele pegou e colocou, e disse assim, Pauliana, eu aceito todos esses itens aí que você colocou, porque eu coloquei também coisas que não poderiam acontecer no namoro.
Uhum. Mas ele pediu para eu acrescentar. Eu acrescentei lá no meu diário que a gente não fosse dormir com raiva um do outro. Não era Isso. nem dormir do lado um do outro, mas ir para casa chateado. Então, quando Deixando coisa por resolver, né? aham, exatamente. Então, quando aconteceu a primeira discussão, quando a gente namorava, e ele saiu e cantando pneu e foi para casa, depois de alguns minutos, eu vi quando ele cantou pneu de novo e chegou, porque ele disse que tinha que resolver naquele dia. E eu tinha um rancor, eu era assim, muito de guardar as coisas e tudo. E ele só saiu lá de casa depois que eu sorri e dei um beijo nele. E Olha olha aí. que foi, né? Só que isso foi, assim, uma pedra fundamental, né? Para que o nosso relacionamento, até hoje, em 25 anos de casado, eu nunca fui dormir com raiva do meu marido. Por quê? Porque os problemas que aconteciam naquele dia, eu chegava, às vezes, eu disse assim, ó, amor, eu tenho que conversar com você, porque você disse isso, e aí eu não gostei, eu tô magoada e tudo. E aí, naquele momento, a gente sentava, orava, pedia perdão e ia dormir feliz. Então, em nenhum dia de alguma desavença, alguma coisa, eu não chegava para ele ou ele para mim e dizia assim, naquele dia você disse isso, não existia. Porque não existe naquele dia. Não Porque ficou, né? tudo ficou e já foi resolvido, e já foi perdoado, e já foi apagado, né? Exato. Então, por isso que Isso para um cristão, né, Pauliana? Para quem é cristão, é mais interessante ainda, porque a Bíblia fala, né, que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. Ou isso, seja, o que está dizendo é que nós não devemos ir dormir sem ter resolvido o problema que nos fez raiva. exatamente. É um princípio cristão, né? Exatamente. Pois é. Então, é isso, assim, ter a coragem, entre aspas, né? Que não precisa você ter coragem para falar com seu marido, ou vice-versa, né? E- É você abrir a boca e dizer, olha, meu amor, não tá bem, eu não tô bem, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assado e tal, então tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer juntos, né? Para que a gente possa resolver esse problema. Né? Eu vejo Perfeito. muitos pacientes minhas dizendo assim, Pauliana, para eu te chamar, foi uma discussão tão grande, e aí dizendo, mas você não precisa disso, você não precisa gastar dinheiro com isso, não precisa. E depois, quando ele vê, teve um que foi engraçado, que ele tinha dito isso, e ele mesmo chegou e disse assim, olha, Pauliana, eu finquei o pé, eu disse assim, olha, eu não vou pagar para essa consultora, não sei o quê. Mas quando eu vi o resultado, olha, foi o dinheiro mais bem pago que eu já dei na minha vida. É isso. Só sabe quem experimenta, né? Exatamente. Mas, então eu queria, assim, Ricardo, que você deixasse alguma palavra, eu acho que a gente vai precisar voltar aí em outro momento, eu acho que no começo de janeiro, aí se você tiver Prazer. livre, para poder a gente fazer uma live com um direcionamento maior, falando de mindfulness, né, e tudo, alguma coisa desse tipo, que eu acho que seria interessante para as pacientes, né, para as mães e tudo, e eu acho que seria interessante, mas eu queria que você deixasse aí uma palavra para as mães e para os pais aqui, avós, né, que eu vejo que tem vovó aqui assistindo também. Ok. Então, assim, mais uma vez eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder servir vocês nesse momento tão precioso, que é um momento onde a gente aprende, né? A vida da gente, ela precisa ser uma vida de aprendizado. Porque o ser humano que não aprende, ele fica estagnado como uma poça d'água suja que não, a água que não é corrente, né? E acaba ficando cheia de lodo, de mosquito e tal. Nós precisamos ser água corrente, né? E a água corrente
ela traz vida. Então a gente precisa aprender sempre. É uma coisa que eu coloco na minha cabeça, eu não posso nem um dia da minha vida ir dormir sem ter aprendido alguma coisa nova. Todos os dias eu paro e digo, o que é que eu aprendi hoje que me faz diferente? E, de preferência, diferente para melhor, né? Então, eu acho que uma iniciativa como essa sua, ela oferece para as pessoas essa oportunidade de fazer, de melhorar como pessoas, né, como casal, o marido e a esposa aprendendo mais para mudar para melhor e se tornarem um casal mais equilibrado e poder criar seus filhos melhor também. Passar esses aprendizados, esses valores para as novas gerações, né? Então, parabéns pela sua iniciativa, eu acho fundamental esse tipo de coisa. Obrigada. Fico feliz de poder participar, fico feliz de que a gente possa dar continuidade, né? Se a gente tiver que continuar em outro momento, a gente faz. E a palavra que eu poderia deixar aqui para quem está ouvindo, tem muitas palavras que a gente poderia deixar, né? Mas a palavra que eu poderia deixar para quem está ouvindo é um reforço daquilo que nós já falamos. Às vezes a gente escuta as coisas e acha que aprendeu porque entendeu. Entender não é a mesma coisa de aprender. Diferente. Eu posso entender uma coisa e continuar do mesmo jeito. Quando a gente aprende, há mudança. Então, para que haja aprendizado, é preciso muitas vezes a gente repetir. Por isso eu quero usar esse momento da minha fala para repetir, resumir alguns pontos que nós conversamos hoje aqui. E talvez o ponto crucial seja: papai, mamãe, né, se informem a respeito de coisas que vocês não sabem. Não tenha vergonha de admitir que não sabe. Ah, eu sou Maria de primeira viagem, tive um filho, não sei como proceder nisso daqui. Pois assuma que não sabe, é normal, né? E busque orientação. Nessa busca da orientação, não busque apenas a informação, mas busque a sensibilização. Ou seja, aprenda o que tem para aprender e pratique. Leve isso para o cotidiano. Então, eu prefiro deixar uma palavra para os maridos, que eu nem sei se tem maridos aqui ouvindo, mas espero que sim, do que para as esposas, porque as esposas já estão no seu papel de mãe, passando por todas as lutas, né? Maravilhosas lutas, mas são lutas que elas Só já faltam conhecem. 30 segundos, Ricardo. Pronto. A palavra para os maridos é: maridos, cheguem junto das suas esposas. Exerça o seu papel de marido e de pai e façam aquilo que é certo e correto fazer. Honre sua mulher e honre seus filhos. Que bom. Muito obrigada. Deus abençoe. Gente, muito obrigada pela audiência.